Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Qual a importância da oração em relação à tentação? Por que precisamos pensar sobre isso e buscar o entendimento? O que a oração nos impede no aspecto da tentação e qual o impacto da tentação durante um momento onde nós andamos segundo a vontade do Senhor? Nós vemos a experiência do Senhor e seu ensino lá no jardim, um pouco antes de ser entregue para o processo aonde sofreria e padeceria naquela cruz por nós. O ensino que ele traz a seus discípulos. Lá em Lucas 22, 39 e 40 diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. E no 45, 46 diz assim: Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus, ao falar isso aos discípulos na primeira parte, ele foi e orou, colocou-se diante do Pai em toda a sua agonia, pedindo que, se fosse possível, que passasse o daquela hora, que passasse aquele cálice, que ele não participasse, que ele não tomasse aquilo, mas ele se submeteu à vontade do Pai. A tentação, ela vem no sentido de buscarmos a preservação de nós mesmos. Nós precisamos entender que esse é o mal que habita em nós, o desejo de preservar a nós mesmos. Nós precisamos entender que a nossa maturidade se revela à medida que nós entendemos e compreendemos a obra de Deus e quem nós somos, e a maneira como devemos viver neste mundo. Se nós compreendemos que devemos ser oferta em favor da vontade do Senhor, de maneira que sejamos instrumento de reconciliação das pessoas como Cristo, que nós buscaremos é o discernimento, a maneira de viver, a maneira de proceder em cada momento, que nos impede de seguir os desejos naturais ou cumprir a vontade do Pai. A oração. A oração tem este impacto, porque ao estarmos conversando com Deus, e Paulo fala sobre isso, ele fala, olha, orai sem cessar. Nós precisamos entender e compreender que estamos na presença de Deus, que nós estamos dentro dele e ele está em nós, e que nós somos, como Pedro fala, pedras vivas do templo que ele está construindo. Nós, unidos com os irmãos, formamos o templo de Deus, a casa onde Deus habita. É uma atitude de fé, de crer que isto é uma verdade, pois é a palavra do Senhor proferida. Sendo o templo e estando na presença de Deus, nós não precisamos temer as adversidades, não precisamos temer diante da tentação de querer nos preservar, porque ao lembrarmos quem somos e ao confessarmos quem somos, nós fazemos a escolha como Cristo, ou seja, mesmo que tenhamos o desejo de outra coisa, nós nos submetemos à vontade de nosso Deus. É isto que vai fazer a diferença. A oração é para não esquecermos quem somos, para não esquecermos aonde nós estamos e não esquecermos quem nós somos diante de nosso Deus e o nosso papel neste mundo. É nossa responsabilidade revelarmos o nosso Deus sendo imitadores de Cristo, ou seja, tornarmos o nosso Deus invisível, visível diante das pessoas, porque nós imitamos a Cristo. E imitamos a Cristo não como uma questão de esforço pessoal, mas de um reconhecimento que nós fomos capacitados para isso, capacitados para rejeitar os desejos naturais, a forma de pensar deste mundo e vivermos como Cristo, pois nós fomos feitos à imagem de Cristo, nós recebemos da mente de Cristo e recebemos um novo coração, coração segundo os valores eternos do reino de Deus, que revela o caráter e a natureza de nosso Deus. Precisamos entender isso. Não somos deste mundo. Vivemos neste mundo com um único propósito: revelar
o reino de Deus, revelar o nosso Deus, conduzir as pessoas à reconciliação com o nosso Deus. A gente precisa entender isso e compreender, mas para vivermos, não nos sujeitando à tentação, mas sujeitando à vontade de Deus, quando vivemos uma vida de oração, quando nos colocamos diante do Pai, não esquecendo de quem somos, e nos movendo em favor das pessoas para que o Pai seja glorificado. Que a gente entenda isto e compreenda que nós precisamos buscar e ensinar as pessoas a como viver o reino de Deus na terra. Que a gente entenda, compreenda e que possamos buscar de todo o coração a vontade do Senhor para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.